eu não ia ministrar essa palavra no segundo culto, eu ia ministrar outra, né? Só que durante o dia, Deus trabalhando no meu coração, e eu senti da necessidade de estar ministrando a mesma palavra do primeiro culto no segundo culto, queridos. O título da ministração você vai ficar assustado, queridos, mas a Bíblia fala sobre isso, viu? O título da ministração As Filhas da Sanguessuga. Presta atenção, esse é o título, né? O subtítulo A Miséria da Ganância e a Bênção da Prosperidade de Deus. Então eu vou falar, queridos, sobre as filhas da sanguessuga, mas eu só vou falar sobre isso porque a Bíblia já fala sobre isso. Eu como pastor, como pregador, eu só tenho que falar de coisas que a Bíblia faz. Porque eu tenho que tomar cuidado, queridos, que não é nada sobre mim, é tudo sobre Deus e a sua palavra. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 30, verso 15. Nós vamos usar apenas a parte A desse versículo, que chamou muito a atenção, mas eu vou ler o versículo inteiro. E eu vou te explicar. A palavra de Deus diz: a sanguessuga tem 2 filhas. Isso é o rei Salomão falando, queridos, dentro da sua imensa sabedoria. E elas gritam: me dá, me dá. Sabe? A palavra de Deus, o rei Salomão, ele diz: a sanguessuga tem 2 filhas e elas gritam: me dá, me dá. Aí ele diz o seguinte: há 3 coisas que nunca estarão satisfeitas e 4 que nunca dizem basta. Aí depois você continuando lendo o capítulo, você vai ver que é interessante, que ele fala, né? As coisas que nunca dizem chega, que ele compara com as filhas da sanguessuga, por exemplo, a terra do deserto. Quer dizer, quanto mais água, ela nunca vai se satisfazer da água. Aí fala uma coisa interessante, fala sobre o fogo que queima também. Você vê que o fogo, quanto mais ele queima, quanto mais madeira você coloca para ele queimar, mais ele queima. Então, quer dizer, não tem fim, né? E uma das coisas interessantes, queridos, que ele fala também, que nunca vai estar satisfeita uma mulher que não tem filhos. E aí você olha que o rei Salomão, ele teve essa experiência, né? Ele foi casado com poucas mulheres, então provavelmente ele viveu isso. Mas, queridos, eu quero dizer isso para você. O rei Salomão, durante um momento, ele se afastou de Deus. Porque só tem uma coisa, queridos, que satisfaz todas as nossas necessidades. E isso é Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele satisfaz todas as nossas necessidades. E quando eu falo todas as nossas necessidades, é todas as nossas necessidades, necessidades físicas, sabe, queridos? Necessidades espirituais. Deus, ele satisfaz as nossas necessidades. Eu tive uma experiência com Deus, queridos, sobre isso na minha vida muito forte. Teve um momento que eu e minha esposa, nós enfrentamos uma tempestade muito grande na nossa vida. Foi uma tempestade que durou bastante tempo, né, Débora? Durou uns 2 anos, né? Eu falo isso, queridos, não tem problema, minha esposa ela está curada, eu também estou curado, mas nós tivemos um momento que nós tivemos uma grande alegria de Deus, onde nós tivemos a nossa primeira filha, e aí nós ficamos alegres, e logo em seguida minha esposa engravidou, ficou grávida, e aí começou o quê, queridos? Começou a tempestade na nossa vida. A minha esposa, acho quase 7 meses, né? A gente estava num culto, ela passou mal, nós fomos para o hospital. Imagina só, queridos, você sair da igreja, você está num culto, você chegar no hospital, o médico olhar para você e falar bem assim: pai, fica tranquilo, olha só, eu com a pequenininha bebê no colo, falar: nós vamos fazer de tudo para salvar a sua esposa, porque o seu filho não tem mais condições. Queridos, às vezes você fica sem chão, você só não fica sem chão se você realmente tiver Deus na sua vida. E aí, queridos, nós passamos por aquela luta, por aquele processo. Logo em seguida, minha esposa descobriu que o pai dela estava com câncer e começou um processo demorado, ela lutando contra aquilo, e indo para Belo Horizonte, tendo que cuidar da filha pequena, e tendo que cuidar do marido, e o trabalho, sabe, queridos, ela ia, ficava com o pai dela, revezava com a irmã, ela aqui em São Paulo, revezava com a irmã dela lá em São Paulo, tal, aquela coisa, e a minha esposa se deprimindo com aquela situação, Deus dando força para ela, mas você percebe, aí ela perdeu o pai faleceu, minha esposa ficou deprimida, ficou, sabe, e eu ali do lado dela, eu sei que veio os questionamentos em relação a Deus, e a gente viveu ali um período, queridos, de tempestade,
Um período, queridos, que não tinha nem como a gente buscar alegria, porque não tinha condições de buscar. E nesse período, queridos, Deus, Ele fez valer essa palavra dEle. Ele fez com que todas as nossas necessidades fossem satisfeitas. Todas as nossas necessidades. Às vezes, queridos, tem muitos maridos que quando a esposa está enfrentando um processo difícil, ele acha no direito de arrumar outra. Porque aí ele fala, pastor, mas você tem que entender que eu tenho as minhas necessidades. Mas e a sua palavra? E o seu comprometimento? E o seu compromisso? Às vezes acontece com mulheres também. Está passando um momento difícil. Pastor, você tem que entender que como mulher eu tenho as minhas necessidades. Todos nós temos, queridos. Todos nós temos as nossas necessidades. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos. Porque a partir do momento que você decidir, queridos, você pode colocar em jogo não só a sua vida, mas toda a vida da sua família. E você vai ver isso através da palavra de Deus. Quando chegar um momento aqui, se eu não lembrar, pastor Rafael, você me lembra de falar, pastor, é esse momento aí. E o pastor sabe até qual momento que é. Sabe, queridos? Então, cuidado com as suas escolhas. Às vezes você é aquela pessoa carrancuda, ignorante, grossa, que fala bem assim, não, que eu tenho que ser assim, porque ser bonzinho demais, eu não vou alisar ninguém, porque a vida foi dura comigo. Fala, você está prejudicando você e está prejudicando a sua família com as suas decisões. Sabe, queridos, a pior coisa que tem, queridos, eu estou com 46 anos e eu já estou conseguindo ver isso, porque isso você só enxerga com vida. A pior coisa que tem, queridos, é você ver uma pessoa que tomou uma decisão errada lá atrás e você vê toda a família dele sendo destruído por Satanás. Porque a legalidade foi dada lá atrás. E nós temos que tomar cuidado. Então preste atenção nessa palavra. A palavra de Deus diz, a sanguessuga tem 2 filhas e elas gritam, me dá, me dá. Há 3 coisas que nunca estarão satisfeitas e 4 que nunca dizem basta. Então, quando nós olhamos, queridos, o rei Salomão, ele fala a característica das filhas da sanguessuga. Né? Eu acho que o pastor Jorge Linhares, ele lançou um livro que ele fala sobre as filhas da sanguessuga. E ele fala que o nome das filhas da sanguessuga é Dadá. Mas não, esse versículo ele não fala sobre os nomes da filha da sanguessuga. Ele simplesmente fala que a sanguessuga tem 2 filhas e fala sobre as características. Porque elas gritam, me dá, me dá. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, queridos. A palavra de Deus também, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, ela diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 5, versículos 10. A pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é ilusão. Então você vai ver que esse versículo, escrito pelo próprio rei Salomão, ele vai causar uma semelhança entre a sanguessuga e a pessoa que ama o dinheiro, né? Significa o seguinte, a pessoa quando ela tem o amor dela, quando o amor dela está voltado para as finanças, está voltado ao dinheiro, diz que o seguinte, que ela nunca vai se sentir satisfeita, e realmente é o que a gente vê, queridos, aí, é o que a gente vê acontecendo. A palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 8, 18, você coloca aí, pastor? Deuteronômio capítulo 8, 18, diz o seguinte, lembre-se sempre do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, confirmando a aliança que fez com os seus antepassados, conforme se vê hoje. Então, queridos, o que acontece? A palavra de Deus, ela pede para nos lembrar sempre de Deus, porque é Deus que nos dá a capacidade de enriquecer. Então, eu aprendi isso e eu tenho que ensinar para os meus filhos e os meus filhos ensinar para os meus netos. Que a capacidade de enriquecer, ela vem de Deus. Porque tem muitas pessoas, queridos, que financeiramente é rica, mas, queridos, são pobres como seres humanos. Perdeu os valores essenciais que é a humanidade. As pessoas que elas enriquecem, queridos, elas só veem o lado dela. Os outros, estou preocupado é comigo. Se tem, você já viu como que as pessoas estão? Vocês lembram da época da pandemia? Sabe, queridos, eu louvo a Deus que nós estamos em igreja. Na época da pandemia, famílias foram sustentadas, outras famílias ajudou. Mas o que aconteceu na época da pandemia? Os mercados ficaram cheios, com pessoas preocupadas em quê? Abastecer a sua própria despensa. Sabe?
Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque nós vivemos em uma geração, querida, marcada pelo consumismo. Essa geração está marcada pelo consumismo. A gente vê crescendo cada vez mais o desejo no coração que as pessoas têm de lucrar. Muitas pessoas estão lucrando, queridos, com esses desejos das pessoas. A gente vê famílias, pessoas se perdendo por causa de joguinhos de celular, apostas, né? A gente sempre brinca aqui, eu confesso para vocês que eu nem sei como que funciona, mas eu sei que existe um tal do tigrinho, porque eu fui pesquisar, porque eu vi uma postagem do empresário que ele falou que ele estava preocupado, que os funcionários dele estavam buscando muito adiantamento, e tinha muitos funcionários, quando chegava no dia do pagamento, não tinham o que receber. Aí ele foi conversar com a diretora do RH, aí falou, poxa, mas o que está acontecendo? Aí ela falou para ele, você não acreditar, os funcionários da empresa estão tudo viciados num tal de tigrinho. Então, queridos, a gente vê, por exemplo, fazia tempo que eu não assistia jogo de futebol, mas durante esse campeonato mundial eu assisti alguns jogos e eu fiquei impressionado com as propagandas que tem de joguinhos, que é os bets, né? Os famosos bets, né, pastor? É impressionante. Só que eu fico tranquilo, queridos, por quê? Porque nós como igreja, nós somos instruídos e ensinados para não cair nessas armadilhas. Pastor, eu caí nessa armadilha, então está na hora de você sair dela. Porque isso aí é o começo de uma ruína, de uma destruição na sua vida. Pastor, mas eu estou ganhando. É assim mesmo que acontece, você começa a ganhar. Mas vai chegar um dia que você vai começar a perder. E quando você perceber que você não está ganhando mais, você já perdeu tudo que você tem. Né? A ponto de eu até ouvir um caso, que um filho matou a mãe, porque a mãe não quis dar dinheiro para ele poder jogar. Sabe? Então é terrível, queridos, mas é a geração que nós vivemos. E nós como igreja, queridos, nós temos que lutar para mudar isso. Fala, pastor, mas é difícil, é impossível. Não, queridos, não queira mudar o mundo. Se nós quisermos mudar o mundo, realmente vai ser difícil. Mas queira mudar as pessoas que estão próximas de você, as pessoas da sua família. Lutem por eles, como, pastor, em oração. Sabe? Então, quando nós olhamos, queridos, para a sociedade, a busca desenfreada por mais acaba levando a pessoa para uma miséria. Às vezes a pessoa ela tem até dinheiro, mas ela é miserável espiritualmente, ela é miserável mentalmente e também é miserável fisicamente. Nós vivemos, queridos, uma geração que até tem dinheiro, até tem condições, mas a miséria emocional, a miséria espiritual e a miséria física, queridos, está crescendo cada vez mais. Eu estava conversando com o meu primo e ele falou uma coisa interessante. Ele falou que lá na Suíça não existe pobre. Todo mundo trabalha, todo mundo ganha bem, todo mundo tem o seu carro, todo mundo tem a condição de ter uma vida boa. Mas ele falou que tem uma coisa muito alta lá, que é o índice de quê? De suicídio. Diz que as pontes de lá são todas com cerca, para evitar com que pedestre tenha acesso às pontes. Porque as pessoas elas têm facilidade de se suicidar. Aí você fala, pastor, por que acontece isso? Queridos, a primeira influência disso é Deus, é um povo que não quer saber de Deus. Mas tem uma influência maior lá também do tempo, queridos. O inverno lá é muito rigoroso e durante muito tempo, né? Então, por isso que quando eles vêm para o Brasil, eles gostam, por isso que eles falam que o brasileiro é um povo alegre, porque a gente tem sol aqui o tempo todo. Você fala, pastor, mas está em São Paulo, está frio, mas você andou de carro um dia, chegou no norte de Minas, chegou na Bahia, você já não está mais sentindo frio, é calor direto, né? Nós temos um pessoal do Manuel que veio lá de Sergipe, a irmã Regiane é de Sergipe, lá eles não sabem o que é frio, porque lá é calor direto. Tempo bom, por isso que o povo alegre, um povo festeiro. Então isso mexe, queridos, mas a realidade, queridos, dessa geração, ela é complicada. Quantas pessoas, queridos, estão mortas espiritualmente? Porque se decepcionaram com pessoas e já não servem mais a Deus. Deixa eu falar um negócio para você, queridos, isso não é jargão não, queridos. O maior medo que eu tenho na minha vida é de me afastar dos caminhos do Senhor. Tanto que eu tenho uma oração, queridos, que eu faço, desde quando eu me converti, eu falo, Senhor, se for para mim me afastar dos teus caminhos, me mata antes. Faz uma bala perdida vir atingir a minha cabeça, faz eu bater o carro, morrer na hora, mas não deixa eu morrer longe da tua presença. Por quê, queridos? Porque eu já entendi que mais importante do que a vida é Deus. É Deus. Sabe, queridos, eu vivi um momento, e eu já vi testemunho sobre isso,
Eu estava ouvindo um testemunho de um amigo meu, que ele estava falando, ele é pastor, um membro da igreja dele, estava lutando pelo pai, e o pai doente, aquela coisa toda, só que o pai dele não era salvo. E ele falando, pastor, ora pelo meu pai, Deus tem que curar o meu pai, até que um dia Deus deu discernimento, pastor, peraí, nós vamos mudar a nossa oração. Porque nós vamos orar pelaquilo que Deus quer fazer, nós vamos orar para Deus salvar o seu pai. Aí disse que no início ele ficou meio assim, mas falou, pastor, amém, não gostou muito. Aí o pastor falou bem assim, ó, faz o seguinte, fala para ele que uma pessoa vai visitar, mas não fala para ele que é pastor não, para não chocar ele. Fala que um irmão vai visitar ele e nós vamos orar, vamos jejuar e nós vamos orar para Deus salvar o seu pai. Ele falou, tá bom, pastor, combinado. Aí chegou o dia, queridos, ele foi visitar o pai desse irmão e chegou lá, começou a conversar, a falar das coisas de Deus. Aí no momento da conversa, o pai dele falou, o senhor é pastor? Aí ele falou, sou. Eu percebi, porque o Senhor está me fazendo entender coisas que eu nunca compreendi. Aí na hora que ele falou isso, o pastor falou bem assim, então já que você entendeu, eu quero te fazer uma pergunta, você quer entregar a sua vida para Jesus? Aí ele falou, quero, pastor. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. E se Deus permitir que eu viva, eu vou servi-lo. E se Deus não permitir, eu vou embora com ele. Queridos, eles fizeram aquela oração, a família toda chorou. E passou uma semana, Deus recolheu o Senhor. E o filho entendeu o propósito principal de Deus. E foi grato a Deus e ao pastor por isso. Então nós temos que compreender isso, queridos. As pessoas estão numa decadência espiritual, emocionalmente falando, as pessoas estão perdidas, queridos, as pessoas estão tratando boneca que nem bebê, queridos. Isso é doença emocional. As pessoas estão depressivas, é crise de ansiedade. Nós estamos vendo jovens, queridos, com a vida toda pela frente, tendo crises de ansiedade. Por quê? Porque estão perdidos, porque não sabem o que vai fazer, porque não tem propósito na vida. E também, queridos, estamos vendo pessoas, sabe, numa miséria física. A pessoa não consegue produzir nada, só fica parado. Quantos homens, queridos, estão acabando com a sua vida, por quê? Porque a vida é só tomar refrigerante, sentar no sofá e assistir televisão. E agora jogar tigrinho, misericórdia. Estão perdendo a capacidade de produzir, de fazer alguma coisa, de construir, de desenvolver algo, de aprender alguma coisa nova. Por quê? Porque estão numa decadência física. E nós temos que lutar contra isso, porque Deus nos deu a capacidade de sempre estar aprendendo uma coisa nova. É impressionante, queridos, como sempre você aprende uma coisa nova. Eu lembro que quando, mais ou menos um pouco tempo antes do pastor falecer, eu conversando com ele, e ele chegou para mim falando bem assim, Rubens, diante dessa experiência toda que eu tive com Deus, eu descobri que eu não sei nada, que eu ainda tenho que aprender muita coisa. Eu fiquei preocupado. Eu falei, meu pastor, se o senhor tem que aprender muita coisa, imagina eu que estou começando agora. Aí ele falou, não, fica tranquilo que um dia você vai entender. Porque o conhecimento de Deus é algo que nós não iremos compreender nunca, porque não tem limite. Ultrapassa a capacidade humana. E quando você entende, verdadeiramente você chega na condição de compreender que você não sabe de nada realmente. Sabe, queridos, e Salomão, em sua grande sabedoria, ele nos apresenta a imagem da sanguessuga. Sabe, eu acho isso interessante, porque a sanguessuga é um parasita que vive à custa dos outros. E você preste atenção no que Deus quer falar com você através dessa palavra. A sanguessuga é um parasita que vive à custa de outros. Sabe? E diz que ela tem 2 filhas que gritam dadá. Isso representa o quê? A ganância e a cobiça. Sabe? Representa a ganância e a cobiça que consome tudo ao redor. Não tem fim, queridos. Uma pessoa, quando ela é gananciosa, quando ela tem cobiça, ela vai consumir tudo ao redor. Sabe? Quantas pessoas, queridos, consumiram a sua família, consumiram a saúde dos seus cônjuges e ainda não se dão por satisfeita. E aí destrói o seu casamento, aí se envolve em outro relacionamento, aí consome também a outra pessoa, aí se envolve em outro relacionamento, aí a pessoa fala bem assim, poxa vida, nada que eu faço dá certo. Porque o problema é você. O problema é você. Por isso que eu falo, queridos, que nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, pelo amor de Deus.
Às vezes você está num relacionamento, não deu certo. Você já parou para pensar que pode ser que você seja o culpado? Você já parou para pensar nisso? Aí sai de um relacionamento, não deu certo o seu, aí já se envolve com outra pessoa que também teve outro relacionamento que também não deu certo. Não, vamos orar, vamos consertar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, vamos servir ao Senhor com alegria e vamos decidir viver o melhor de Deus para as nossas vidas. E eu quero fazer, queridos, eu quero ler aqui um paralelo com algumas características da sanguessuga e um paralelo com a ganância. É um símbolo espiritual para você se ver, se você está se comportando como uma filha, né? Eu não vou falar filha ou filho, porque a sanguessuga ela é hermafrodita, ela não tem sexo, é a sanguessuga, sabe? Para ver se você tem se comportado como uma filha da sanguessuga ou uma filha da promessa, ou um filho de Deus. Olha só para você ver, queridos, um paralelo. Ó. A sanguessuga ela possui ventosas para sugar o sangue do hospedeiro. A ganância, querido, se apega aos outros para extrair tudo o que pode, sem se importar com os danos causados. Você não está preocupado se essa pessoa vai ser abalada emocionalmente. Você só está preocupado em se satisfazer. É que nem um amigo meu, chegou para mim uma vez há muito tempo, falou, Rubens, eu não sou um cara tão ruim. Eu falei bem assim, não, por que você não é um cara tão ruim? Né? E normalmente eu gosto de fazer as pessoas responder as suas próprias perguntas. Eu não vou falar que ele é gente boa e nem vou falar que ele é ruim. Aí eu perguntei para ele, né? Você não é um cara tão ruim, por quê? Porque eu não faço mal para ninguém, eu não roubo. A única coisa que eu faço, de vez em quando eu saio para namorar, aí passo uma noite com a pessoa, mas aí também é só aquela noite mesmo. É a única coisa que eu faço de errado. Eu falei bem assim, então, e você acha isso justo? Você usa a pessoa para satisfazer os seus desejos e depois abandona a pessoa? Eu falei, isso é fácil. Agora o difícil é você assumir um compromisso, uma responsabilidade para que os seus desejos sejam satisfeitos. Aí ele olhou assim para mim, mas quem sou eu para mudar você? Você quer continuar desse jeito? Então deixa eu falar um negócio para você, queridos. O sanguessuga existe e nós temos que lutar contra eles. E nós temos que tomar cuidado para não sermos um deles também. Então vamos lá. Segundo paralelo, ela alimenta-se de sangue e nunca se satisfaz. O ganancioso também, queridos, ele nunca está satisfeito. Sempre quer mais, vive dizendo, dá, dá. Você tem que tomar cuidado, queridos. Eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo meu, ele ajuda uma igreja de longe. E eu percebi que tem muitas pessoas desse lugar que fica tirando proveito da igreja brasileira, postando vídeo de miséria, aquela coisa, para quê? Para a igreja poder enviar dinheiro. Aí ele falou bem assim para mim, mas pastor, é incrível. Às vezes a gente manda 20 mil reais, 30 mil reais, e no outro dia eles estão precisando. Eu falei bem assim, e vão continuar precisando. Vocês podem tirar todo o dinheiro que vocês tiverem da igreja de vocês e mandar para eles, eles sempre vão estar precisando, porque não tem fim. A sanguessuga é assim também, queridos. Ela não é que nem você que come um pratinho de comida e se satisfaz e fala bem assim, eu não aguento comer mais nada. Não. Se ela estiver conectada, ela vai estar puxando sangue, E se você tirar ela, queridos, ela vai ficar doida por sangue e se ficar muito tempo sem o hospedeiro, ela morre. E às vezes tem pessoas que é assim, pastor, eu não acredito. Tem pessoas que você ajuda e no dia que você para, já era. Aquela pessoa arrebenta com você. Então você tem que tomar cuidado em identificar, porque o inimigo é especialista em colocar sanguessugas em nossas vidas, para poder nos desanimar, para poder nos parar, para poder nos prejudicar, tá? Então, aqui, a sanguessuga, ela usa um anestésico natural. A vítima nem percebe a perda do seu sangue. O que acontece? A sanguessuga, em suas ventosas, ela tem um anestésico, e quando ela está na sua pele, ela não sente. Eu não sei se você já teve uma sanguessuga grudada em você, mas sanguessuga normalmente fica naqueles lugares, aqueles laguinhos, sabe aqueles laguinhos escuros? Aí você fala, pastor, você já tive? Lógico que eu já tive, queridos. Moleque, a gente nadava em tudo quanto é lugar. Sabe, queridos? E teve uma vez que eu entrei num lago lá, eu e meus amigos, e a gente saiu com as pernas todas cheias de sanguessuga.
E a gente olhou assim, a sanguessuga, ela parece uma lesma preta, escura, né? Parece uma lesma. Eu olhava assim, eu acho que eu tinha umas 4, 5 aqui na minha pele. E você pega ela, querido, ela gruda de um jeito até difícil de tirar. E aí você tira e joga fora, se fala que coisa nojenta, mas você não sente nada. Por que nós vimos a sanguessuga grudada nas nossas pernas? Porque um olhou para o outro. Então você não sente. E na hora que você tira ela, queridos, tem uma mancha grande aqui. Tem uma mancha grande. Então ela usa esse anestésico. A ganância muitas vezes é sutil. A pessoa perde valores, tempo e paz sem perceber. Você, quando quer muito uma coisa, você faz isso sem você perceber. Às vezes você está acabando com o seu casamento por causa da ganância e você não está percebendo. Você só vai perceber o dia que o seu casamento for destruído. Às vezes você está perdendo o seu emprego por causa da sua ganância e você não está percebendo. Você só vai perceber quando a sua vida financeira for destruída. Então por isso que você tem que tomar cuidado. E você tem que estar sempre envolvido com alguém. Por que a palavra de Deus nos diz para congregar, queridos? E literalmente é isso. Nós não podemos fofocar, viu? Eu estou falando isso de uma forma que você não entende. Pastor, então eu posso fofocar. Porque realmente Deus nos coloca numa congregação para a gente cuidar um do outro. Não um da vida do outro. Vocês me entenderam? É para cuidar um do outro. É para você, por exemplo, mesmo, tem pessoas aqui que eu não tenho intimidade, mas tem pessoas que eu tenho. Né? Por exemplo, eu tenho uma amizade e uma intimidade com a Dani. A gente tem uma amizade. Então eu posso observar ela às vezes e falar, Dani, não vai por esse caminho não, esse caminho é perigoso, Dani. Né? E a Dani também tem a liberdade, pastor, eu estou achando que o senhor está meio triste, está acontecendo alguma coisa com o senhor, eu estou preocupado, já aconteceu isso, né, Dani? Então, para congregar é isso, queridos, para nós cuidarmos uns dos outros, né? Lembre-se, a sanguessuga, ela só foi possível eu ver porque alguém olhou, me avisou, e ali a gente tirou, né? E é gostoso, queridos, você ter essas experiências, sabe? Eu tive um problema um tempo atrás com Bernie, sabe o que é Bernie? Sabe, querido? Eu tive um nas minhas costas que me está dando problema até hoje, queridos. Eu falo, e sobrou para a Débora, que foi a Débora que teve que tirar. E ela, eu não aguento tirar. Tira logo esse trem daí. Aí você fala, pastor, mas queridos, eu já tive, que também é um hospedeiro, você não sente. O bicho é fogo, você sente uma coceirinha gostosa. Aí eu falo para você, pastor, por que só foi isso nas costas? Foi nada, queridos. Já tive berne no pé, berne na perna, a tudo quanto é lugar, queridos. Então, o que acontece, queridos? Se você não ir lá e arrancar, eles vão ficar lá se alimentando de você sem você perceber. Sem você perceber. Agora, recentemente, eu voltei de Minas Gerais, né? Na hora que eu estou vendo uma coceirinha gostosa no pé, eu falei, o que é isso? Tem alguma coisa de estranho. Quando eu vou ver, queridos, um bicho de pé, queridos. Eu falei, não acredito que eu trouxe um bichinho de pé. Aí fui lá, tirei ele, até gostosinho você tirar ele, dá uma coceirinha gostosa. Né? A Lília, que é podóloga, aqui não tira muito não, né, Lília? Aqui em São Paulo não tem isso não, né? É mais para a roça mesmo, né? Mas você já pegou algum, já tirou algum, já viu? Uma vez só? Aí, ó, tá vendo? E é desse jeito, queridos. Né? Mas aí você já sabe o que é, você vai lá, identifica, tira e resolve. E são hospedeiros, queridos. E na nossa vida isso dá até assim, você vê espiritualmente, Satanás ele vai agir dessa forma. Ele vai colocar pessoas na sua vida que vai te sugar e você nem vai perceber. Quando pensar que não, você já abandonou seu ministério, você já não está mais na igreja e ainda está destruindo a vida de outras pessoas. Sem perceber. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, queridos, com as pessoas que nós andamos. Não deixe ninguém falar mal de ninguém para você. Não deixe ninguém falar mal da igreja para você. Não deixe ninguém falar mal da Bíblia para você. Não deixe ninguém falar mal do Espírito Santo para você. Não deixe ninguém falar mal de Jesus para você. Aí você fala, pastor, mas o que eu faço? Eu vou brigar? Não precisa brigar. Se afaste dessas pessoas. São parasitas. São pessoas que estão com a vida destruída e querem destruir a sua vida também. Pastor, mas isso acontece? Lógico que acontece, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Eu tomo banho todo dia. Eu cuido da minha higiene. E eu peguei berne. Peguei bicho de pé. Ó, Débora, eu tomo banho? Não tomo, Débora? Eu não cuido? Sabe, queridos? E a gente pega essas coisas, queridos. Então entenda uma coisa, você que tem que identificar o parasita. Por exemplo, eu identifiquei o bicho de pé,
em mim, porque eu conheço, eu sei o que é um bicho de pé. Mas se você não sabe o que é bicho de pé, você acha que é um calinho, deixa lá, não tem problema nenhum. Aí daqui a pouco aparece mais, por quê? Porque o bicho vai criando. É a mesma coisa dentro da igreja. Hoje eu não aceito pessoas que falem mal, pessoas negativas na minha vida. Por quê? Porque eu conheço, eu sei como é que é uma pessoa negativa. Vamos lá. A sanguessuga, ela pode sugar várias vezes seu próprio peso em sangue. Olha só, queridos, não tem fim. A ganância exagera nas ambições, vai além do necessário e prejudica tanto a si quanto os outros. É que nem o cara, queridos, quando ele rouba, quando ele começa a virar ladrão. Você pergunta para um ladrão, queridos, eu já tive amigos que foram presos por causa de roubos, grandes roubos. Aí eu cheguei para ele e falei bem assim, por que você foi preso? Ele falou, mas não, porque a gente que rouba é tão fácil que a gente sempre quer mais. Aí ele falou até para mim, ele falou, Rubens, eu já tive condições do que eu roubei de viver uma vida toda tranquila. Mas não tinha fundo, eu sempre quando roubava um banco eu queria roubar outro. Falei, rapaz, meu amigo de infância, queridos, virou um dos maiores ladrões de banco. Pastor, o que aconteceu com ele? Ele morreu, queridos, infelizmente, tinha a minha idade. Morreu novo, morreu antes de chegar nos 30 anos de idade. Né? E eu conversava com ele, quando ele ficou preso, a gente trocava carta, falei, rapaz, sai dessa vida, essa vida não compensa. Mas o desejo de querer a emoção, de querer a sensação de ser, sabe, de ser falado, poxa, ele é o cara, ele é isso, ele é aquilo, ter as pessoas tendo medo dele era tão grande, queridos, que ele queria cada vez mais, e isso foi a destruição dele. Sabe? E a ganância ela age dessa mesma forma. A sanguessuga ela vive em lugares escuros e úmidos, ambientes ocultos. A ganância se desenvolve no coração oculto, longe da luz da palavra de Deus. Sabe, queridos? É um parasita, vive às custas de outros seres vivos. A pessoa gananciosa, queridos, ela explora os outros, não constrói, apenas consome recursos alheios. Por exemplo, tem uma pessoa que você quer ajudar, faz um teste com a pessoa. Que teste, pastor? Oferece um serviço para ela. Fala. Quando a pessoa quer ajuda, você fala bem assim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais por você. Eu vou te ajudar a você conseguir tudo aquilo que você precisa. Sabe, queridos? Eu fico vendo esses videozinhos aí na internet. Teve um dia que eu vi o cara com um corote. Quem sabe o que é um corote? Todo mundo sabe o que é um corote? O cara chega com um corote e uma oportunidade de trabalho. Aí com os moradores de rua. Fala, eu tenho esses dois presentes para você. Você quer uma oportunidade de trabalho ou você quer um corote? Não, eu quero corote. Eu quero corote. Eu já vi uns outros fazendo com bala, com doce. Pega uma caixinha de bala para vender na rua. Fala bem assim, eu tenho dois presentes. Na caixinha de bala a pessoa coloca lá uns R$300 embaixo, né? Fala, quero te dar o seguinte, você quer esse corote ou você quer uma oportunidade de trabalho, essas balas para você vender? Não, eu quero corote. Eu quero corote. Sabe, queridos? Então, a sanguessuga é assim. Ela sempre vai querer aquilo que é fácil para ela. Ela nunca vai querer dificuldade. Sabe, queridos? A sanguessuga, ela usa anticoagulantes para impedir o fim da extração. A ganância impede que a pessoa diga basta, bloqueia o contentamento. Isso é interessante, queridos, porque o nosso corpo ele tem uma defesa natural, que quando há um vazamento de sangue, ele já age ali com as plaquetas, para quê? Para coagular o sangue e interromper aquele vazamento. A sanguessuga, queridos, ela tem um anticoagulante, tanto que a sanguessuga antigamente era usada na medicina por causa de pessoas que têm facilidade do sangue coagular, então elas eram levadas para um lugar, aí colocava sanguessuga no corpo inteiro dessa pessoa durante um tempo, para quê? Para os sanguessugas lançarem o anticoagulante na corrente sanguínea da pessoa. Só que hoje não, hoje já existe medicamento, inclusive o nome dos medicamentos é a heparina, então não precisa mais da sanguessuga, pode ficar tranquilo, mas antigamente era usada por causa disso, queridos. Então, quer dizer, ela bloqueia as nossas defesas, e isso acontece, queridos. Muitas vezes, as pessoas que vão se aproximar de você para sugar o que você tem, ela vai bloquear as suas defesas e você não vai conseguir enxergar. Aí depois, quando você descobrir, você vai falar com uma outra pessoa, com outro amigo, aí a pessoa vai falar bem assim, é só você que não sabia, porque isso aí era antes, todo mundo via isso.
Sabe, queridos? Então, por isso que eu falo para você. E muitas vezes isso vem através de uma amizade, vem através de uma paixão. Então, são todas as coisas que a sanguessuga, ela utiliza para poder impedir você de prever que ela está tentando acabar com a sua vida. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Mas há um caminho diferente, queridos, a prosperidade verdadeira. E essa prosperidade, ela vem de Deus. E ela é acompanhada de paz e contentamento. Olha só o que a palavra de Deus diz em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristeza e nem preocupações. Você quer ver se você é uma pessoa próspera ou não? Fala, pastor, eu tenho dinheiro, eu sou uma pessoa próspera. Não, isso não significa. Você dorme em paz? Você acorda em paz na sua vida, graças a Deus? Você tem tranquilidade, você confia em Deus, a ponto de colocar todos os teus problemas nas mãos do Senhor? Então você é uma pessoa próspera. Porque não adianta nada, queridos, também você ter riqueza, ter dinheiro, ter a melhor casa, ter o melhor carro, ter a melhor condições financeiras, mas não tem paz. Não tem paz na sua vida. Sabe? E dentro dessa palavra, queridos, eu quero falar sobre a miséria das filhas da sanguessuga, que é a ganância sem fim. Nunca elas estão satisfeitas. Isso representa o coração ganancioso que nós lemos aqui, que deseja sempre mais. E os frutos da ganância é o quê? Ansiedade, estresse. Cuidado. Às vezes você está ansioso demais, às vezes você está estressado, por quê? Porque você é ganancioso. Pastor, mas eu não sou ganancioso por dinheiro, mas você pode ser ganancioso por fama, ganancioso por aceitação. Querer ter um relacionamento bem sucedido que nem outras pessoas têm. Então aí você entra com esses frutos, você tem ansiedade, é uma pessoa estressada, é uma pessoa que faz comparação constante, é uma pessoa corrupta e desonesta. Esses são os frutos, queridos. Esses são os frutos da ganância. E nós temos que tomar cuidado com isso. A pessoa, quando ela é gananciosa, ela quer lucrar em tudo. Tem um carro lá para vender, o carro já está gastinho, está com o motor fumando. Não, pastor, mas eu vou colocar um óleo mais grosso e vou vender esse trem. Ainda depois fala que Deus abriu as portas para vender ainda. Não, queridos, a gente tem que começar a ser verdadeiro. A gente tem que tirar esse espírito de miséria da nossa vida. A palavra de Deus, ela é bem clara, queridos, é melhor dar do que receber. A palavra de Deus diz, dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pastor, o que eu tenho que fazer? Queridos, ora. Fala, Senhor, o pastor é meio doido. Ele falou uma coisa lá, mas eu acreditei nele. E eu estou com um carrinho aí que o bicho está ruim, e eu estou querendo passar para frente. Mas é o seguinte, Senhor, eu creio que eu vou tirar esse espírito de miséria da minha vida. O Senhor vai me dar um carro, vai me dar condições para me consertar esse, e eu vou abençoar alguém com ele bom. Só que isso não pode ser da boca para fora, querido, isso tem que ser no coração. Tem que ser no coração. Tem que ser no coração. Sabe? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, tem um exemplo, Geazi, servo de Eliseu. Sua cobiça, queridos, trouxe para ele destruição, não só para ele, mas toda a sua família. Coloca lá, pastor, em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 20 ao 27. Olha só o que a palavra de Deus diz, queridos. Mas Geazi, servo de Eliseu, pensou, meu senhor, o profeta não devia deixar ir embora esse sírio, Naamã. Todos conhecem a história de Naamã. Naamã, ele saiu da Síria, foi procurar Eliseu, foi curado, ele levou riquezas, mas Eliseu não aceitou nada dele. Por quê, queridos? Porque o verdadeiro filho de Deus, queridos, ele não precisa de nada em troca para fazer algo por Deus ou algo por alguém. Essa é a verdadeira prosperidade de Deus. Olha lá, depois de tê-lo curado, sem receber alguma coisa em troca. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele e pedirei alguma coisa por minha própria conta. Ainda colocou Deus na história, né, pastor? Juro pelo nome do Senhor. Vamos lá. E Geazi correu para alcançar Naamã e sua comitiva. Quando Naamã, ao olhar para trás, reconheceu o moço, servo do profeta, parou seu carro, saltou-se dele e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã.
Geazi respondeu: sim, tudo vai bem, mas o meu Senhor enviou-me para dizer-lhe que acabaram de chegar 2 jovens discípulos. Olha só que história, queridos. Dos profetas das colinas de Efraim, por favor, deles 35 quilos de prata e 2 vestimentas de festa. Preste atenção nisso. Certamente, falou Naamã, faço questão de que você leve 70 quilos de prata, olha só, o dobro, em vez de 35. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse o presente e entregou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, além de 2 vestes a 2 dos seus servos, para que voltasse com Geazi e entregasse tudo ao profeta. Mas quando Geazi chegou ao pé da colina onde morava, ele disse aos empregados de Naamã: daqui vocês podem voltar, eu mesmo levo os presentes. Os empregados voltaram e Geazi guardou os presentes em sua casa. Depois disso, apresentou-se ao seu senhor. Eliseu perguntou: Geazi, onde você esteve? De onde você vem? Chegando, Geazi respondeu: o seu servo não esteve em parte alguma. Mas Eliseu continuou: Geazi, você não percebe que em espírito estive com você? Quando Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro, eu sei de tudo o que você fez. Preste atenção, queridos. Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem plantações de oliveira e de uvas, ovelhas, gados, servos e servas. Por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará para o seu corpo e para o corpo dos seus descendentes, para sempre. E quando Geazi saiu dali, viu que o seu corpo estava coberto de lepra, sua pele se tornou branca como a neve. Volta um versículo, pastor. Olha só que interessante, queridos. Preste atenção. O profeta falou para ele: este não era um momento de aceitar prata, nem roupas, nem plantações de oliveira e de uvas, ovelhas, gados, servos e servas. Você viu que interessante, queridos, que quando Geazi teve com Naamã, o que Naamã deu para ele? Só prata e vestes. Quando você olha, queridos, na palavra, você vê o profeta falando: esse não era o momento de aceitar. Por quê, queridos? Porque ia ter um momento que Deus ia dar tudo isso para Geazi. E olha só o que ele perdeu. Ele perdeu prata, roupas, perdeu plantações de oliveira, perdeu plantações de uva, perdeu ovelhas, gados, servos e servas. Porque era o que Deus ia dar para ele no momento certo. E muitas vezes, queridos, nós perdemos a oportunidade também de receber o melhor de Deus. Por quê? Porque queremos adiantar o processo da nossa vida. A gente vê uma oportunidade de ter, de conquistar como Geazi teve, e a gente acaba passando o quê? A vontade de Deus. Por isso que nós temos que aprender o momento que nós estamos vivendo e entender que Deus vai colocar tudo o que nós precisamos na nossa vida, só que no momento certo. E aí, queridos, quando nós tomamos decisões erradas, além de perder aquilo que Deus tem para nós, porque eu vou falar um negócio para você, queridos, não adianta, quando você perde o que Deus tem para você por causa de uma escolha sua, pode ser que você nunca mais conquiste isso. Olha lá o que ele trouxe para ele e para a família dele, o 27, pastor. Por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará para o seu corpo e para o corpo dos seus descendentes, para sempre. E quando Geazi saiu dali, viu que o seu corpo estava coberto. Vocês lembram que eu iniciei falando? As pessoas que já estão um tempo de vida, se você mesmo olhar lá atrás, você sempre vai ter uma experiência que você vê. Às vezes um amigo seu, que lá atrás tomou uma decisão errada, e você vê hoje todos os filhos dele sofrendo e indo pelo mesmo caminho dele. Então por isso, queridos, que nós temos que tomar cuidado. Nós não somos sanguessugas, nós somos filhos de Deus. Sabe, queridos, a vida que suga, destrói. Quem vive sugando os outros caminha para a ruína. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas até voltam as costas para Deus por causa do amor ao dinheiro. E como resultado, afligem a si mesmo com muitos sofrimentos. Sabe, queridos, a prosperidade verdadeira, ela vem de Deus. E ela não é acúmulo, é plenitude.
Entenda uma coisa, queridos, prosperidade não é acúmulo, não é ter muito dinheiro, não ter muito bens. Prosperidade é plenitude, é você ser uma pessoa plena. E o que é uma pessoa plena, queridos? Pessoa plena, queridos, é uma pessoa completa, inteira, ela não tem falta de nada. Eu conheço muitas pessoas, queridos, que não têm carro, que não têm casa própria, mas são pessoas plenas, são pessoas que enchem os lábios e falam bem assim: pastor, eu agradeço a Deus porque eu tenho tudo o que preciso. Sabe? Nós lemos aqui em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois ela não traz tristeza e nem preocupações. Deus, queridos, Ele deseja abençoar, o desejo de Deus é abençoar. O problema é que nós achamos, queridos, por causa da cultura do nosso país, a cultura da religião que impera o nosso país, nós achamos que nós temos que nos sacrificar para conseguir as coisas de Deus. Nós achamos que nós temos que flagelar o nosso corpo, judiar do nosso corpo para Deus nos abençoar. E nós não entendemos que nós temos um Deus que Ele tem prazer e Ele deseja nos abençoar. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos, quando Deus tirou o povo dele do Egito. Em Deuteronômio 28, 2, e as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes do quê? Da obediência ao Senhor, o seu Deus. O pai e a mãe não é assim? Sabe, queridos? É assim. Eu lembro que uma vez minha mãe nos levou, como todo final de ano ela nos levava, para comprar tênis, né? E coitada da minha mãe, tinha que fazer prestação, porque eram muitos filhos. E aí chegava lá, minha mãe falava: você passou de ano, você escolhe o tênis que você quer. Agora você que repediu, vai ter que ser o Lecheval. Você não me obedeceu, então você não tem o direito a escolher. Agora você que obedeceu, passou de ano, pode escolher, né? Eu lembro até hoje, queridos, meu primeiro tênis que eu escolhi, porque eu passei de ano, foi o New Balance. Oh, meu Deus, e foi um presentão, porque o ano passado eu tinha vivido o ano todo com Lecheval. Sabe, queridos, e você acredita que eu gostei tanto desse tênis, mas eu nunca tive coragem de comprar outro? Sabe por quê, queridos? Porque eu gosto de ter a lembrança que eu tive um porque a minha mãe me deu. Não porque eu não tenho condições, queridos, é porque eu gosto de viver com essa lembrança. Então, queridos, Deus Ele vai te abençoar se você obedecer Ele. E obedecer a Deus significa fazer o quê? Significa desobedecer você mesmo. Significa abrir mão das suas vontades, dos seus desejos de fazer aquilo que agrada a Deus. Sabe? Que nem o John mesmo, ele está aqui tocando esse instrumento. E o desejo de Deus é que ele seja obediente, que ele cresça com capacidade. Nós conversamos a semana passada, ele foi para um evento com o pessoal do louvor, e eu achei interessante o que ele falou para mim. Eu falei: e aí, John, como é que foi lá? Ele falou: pastor, foi uma bênção. Eu falei: ah, é? Eu falei: mas e aí? Ele falou: pastor, eu descobri que eu não sei nada. Mas é isso, queridos. É isso que é você ter humildade, simplicidade, né? E a gente tem que aprender isso, porque a partir do momento que ele descobriu que ele não sabe nada, ele sabe que ele vai estar aqui, ele vai estar com um grupo e todos vão depender dele. E ele vai fazer com que o instrumento dele seja ouvido, mas ele vai fazer com que os outros também sejam ouvidos. É isso, queridos, que Deus abençoa pessoas que estão dispostas a obedecê-lo. Se nós, queridos, entendermos a grandeza de obedecer a Deus, nós vamos ser pessoas prósperas e abençoadas nessa vida. Mas se nós decidimos fazer a coisa do nosso jeito, queridos, nós vamos sofrer, que nem Geazi. Ele tinha a oportunidade de esperar mais um pouco, obedecer a Deus e ter toda a prata, o ouro, servo, serva, mas ele escolheu fazer do jeito dele. E o que ele trouxe para ele? Lepra, doença, enfermidade. E o que ele trouxe para a família dele? A mesma coisa. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Tem muitos homens que, se não viram, estão vendo ou vão ver a sua família toda ser destruída, porque ao invés de agradar a Deus lá atrás, decidiram satisfazer os seus desejos, decidiram satisfazer as suas vontades. A prosperidade, queridos, ela é um propósito de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9, 8.
Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhe tudo o que necessitam e mais ainda. Olha só, queridos, o desejo de Deus. O apóstolo Paulo falando, Deus ele quer dar tudo o que você necessita e mais ainda, para que não só haja o suficiente para a sua própria necessidade, mas também sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa próspera, mas essa prosperidade não vai te dar o direito de acumular só para você, porque a vontade de Deus é que essa prosperidade ela seja tão grande na sua vida, para que você, por livre e espontânea vontade, com alegria, compartilhe com outras pessoas. E quando eu falo compartilhar com outras pessoas, queridos, a palavra de Deus não fala que é para pessoas que estão precisando ou não, mas é compartilhar a bênção. É que nem às vezes a pessoa, pastor, Deus me abençoou com uma casa, e você vê aquela pessoa tão feliz, queridos, que de tempo em tempo ela faz um churrasco na casa e convida todos os amigos e a família. Isso significa o quê? Ela compartilha a bênção dela, né? De vez em quando tem um casal aqui que me liga, pastor, comprei aquela rabada, está lá na geladeira de casa, e eu quero compartilhar essa bênção com o senhor, quando é que o senhor vai lá? E a gente vai lá, queridos, e a rabada feita no fogão a lenha, queridos. Aí eu olho, peço até perdão para Deus, falo, Senhor. Então a gente tem que compartilhar, queridos. Que graça tem Deus te abençoar e você não pode compartilhar? Que graça tem Deus te dar uma casa e você não traz nem a sua família para poder aproveitar da sua casa? Sabe? Deus às vezes te dá uma TV, te dá um sofá maravilhoso, mas você fica lá sozinho. Não, traz os filhos, traz a família. Ó, gente, senta todo mundo aqui no sofá, traz os netos. Né? Daqui uns dias começa a vir os netos, hein, Claudemir? Aquele sofazão lá da dona Betânia, está precisando é de neto, para comer lá em cima dele, babar. Já pensou, dona Betânia? Um netinho do Hermes ali, todo babão ali em cima do sofá. Vovó, caiu o açaí no sofá. Mas queridos, que graça tem nós sermos abençoados e nós não podemos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, queridos, com outras pessoas. Sabe, queridos, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, tem um contraste das filhas da sanguessuga e os filhos da promessa. Então quer dizer, hoje, se você for uma pessoa sábia, através desse contraste, você vai poder identificar se você é uma filha de sanguessuga ou se você é um filho de Deus. Simples. Só que você tem coragem de analisar você mesmo com frieza. E eu vou falar com você, queridos, glória a Deus se você se identificar como uma filha da sanguessuga, porque isso significa que você está reconhecendo e você vai mudar. Olha só um contraste, a filha da sanguessuga, ela é egoísta e exigente. Para exigir, tudo tem que estar perfeito, né? Deixa eu dar um exemplo, a sanguessuga, quando ela vai usar o banheiro, né? Ela vai chegar e falar, nossa, ninguém teve coragem nem de limpar esse banheiro? Esse banheiro tinha que estar mais limpinho. Por quê? Porque é egoísta e exigente. E do Filho de Deus, generoso e grato. O Filho de Deus, quando ele vai usar o banheiro, Senhor, obrigado por esse banheiro. Graças a Deus, Senhor, que eu nasci na época do vaso sanitário. Eu não nasci na época que a gente pegava um balde cheio de xixi, de cocô e jogava pela janela. Você não sabia que era assim? Minha filha está lendo um livro que é como que a gente fazia sem, como éramos sem. Aí fala isso, queridos. Que Paris, queridos, era terrível. Diz que Paris eles gritavam, o que eles gritavam, Débora, você lembra? Eles gritavam uma frase lá, oh, e tchum, pela janela. Só que no Rio de Janeiro e na Bahia, eles não gritavam, jogavam sem gritar. Às vezes você não acredita, mas graças a Deus, queridos, dá graças a Deus que você tem um vaso sanitário na sua casa. Dá graças a Deus. Então, a pessoa é generosa e grata. Ela chega aqui, queridos, a sanguessuga vai tomar um café. Nossa, que café doce! A pessoa grata fala, Senhor, como é bom poder tomar um cafezinho. Eu já vi pessoas ali, queridos, pegando um café e pegando uma torrada
e fazendo uma oração. E eu tenho facilidade, às vezes, de ler o lábio das pessoas. E eu vi essa pessoa falando bem assim: Senhor, obrigado, Senhor, porque hoje eu não tive a oportunidade de parar e comer nada. Eu fiquei tão feliz, queridos, com isso. Então nós temos que tomar cuidado. Vocês querem ouvir mais ou não? Chega. Vamos lá, queridos. A sanguessuga sugam dos outros. E os filhos da promessa servem os outros. A sanguessuga nunca se satisfaz. E os filhos da promessa são contentes no Senhor. Quer dizer, a sanguessuga vem para a igreja num carro confortável e ainda reclama. Imagina, que não, aqui não tem, graças a Deus não tem, né? Porque não é possível a pessoa poder pegar um carro de casa, vir confortável e ainda reclamar: nossa, você não lavou o carro essa semana, esse carro está fedendo. Dá vontade de falar: Deus, funde o motor desse carro, Senhor, e faça essa pessoa andar de ônibus 10 anos, para poder aprender. Porque é isso, queridos, é ingratidão, não valoriza isso, né? E por último, queridos, a sanguessuga anda por cobiça, e o filho da promessa andam com fé. Sabe, queridos, eu quero concluir essa ministração fazendo algumas perguntas para você. Como você tem lidado com as suas finanças, com seus sonhos ou com seus desejos? Eu vou falar para você, queridos, mas eu não vou me engrandecer com isso, não. Eu vou falar só para falar para você. Como que eu tenho lidado, queridos, com os meus sonhos e com os meus desejos. Sabe como que eu lido com eles? De forma nenhuma, porque não são mais o que eu devo viver. Eu não devo viver os meus sonhos. Eu vivo hoje os sonhos de Deus para a minha vida. Ah, pastor, mas você não tem sonhos, desejos? Tenho, queridos, mas para mim não interessa mais eles. Não interessa mais eles. Como a sua vida é marcada por insatisfação ou por gratidão? Você é alguém que suga ou serve? O que tem dominado o seu coração? O desejo por mais ou a fé em Deus? Isso significa o quê? Por que você busca Deus? Você busca Deus para Deus consertar seu casamento? Para Deus te prosperar financeiramente? Ou você busca Deus simplesmente porque você o ama? Independente do que acontecer, você vai estar aqui na presença do Senhor. Sabe, queridos, as filhas da sanguessuga, elas vivem dizendo dá, mas os verdadeiros cristãos, eles vivem dizendo o que o profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Deus, queridos, Ele deseja te tirar da miséria e da cobiça. É um desejo de Deus. A miséria, queridos, e a cobiça, ela está enraizada no nosso coração. Todos nós que estamos aqui temos problema com isso. Ah, pastor, eu não tenho, não tem? Então vamos lá. Quando você, por exemplo, a mulher, né? Um exemplo. Quando você começou a namorar, qual foi o seu pensamento? Né? Você olhou para o cara e falou: coitadinho desse daí, é tão feinho, eu vou casar com ele, porque ninguém vai casar com ele mesmo. Né? Então eu vou casar com ele porque eu não tenho cobiça, eu não tenho desejo, né? E aí eu vou alegrar a vida dele. Não foi bem assim, né, queridos? Você escolheu, né? Melhor. Então todos nós queremos o melhor, queridos. Eu tenho um problema, queridos, quando eu vou comprar roupa, eu gosto só da mais cara. É impressionante. Eu olho às vezes na vitrine e falo: nossa, que camisa bonita. Na hora que eu vou lá ver, é a camisa mais cara. Eu gosto de tudo que é caro, queridos. Eu falo assim: meu Deus do céu, mas tem que aprender a lidar com isso. Eu falo: não, mas vamos ver outro e tal. Então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos, porque sempre nós vamos lutar para satisfazer os nossos desejos e a nossa vontade. E deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Deus, Ele tem prazer em satisfazer os nossos desejos. Eu estava conversando com um amigo meu lá de Minas, e ele, nesse tempo que a gente estava lá, Deus realizou um sonho dele, e ele me chamou lá, e falou bem assim: pastor, Deus realizou o meu sonho. Eu sempre tive um sonho de ter esse carro, olha aí ele na minha garagem aí. E ele falou meio assim: pastor, e foi Deus que me deu. Por quê, queridos? Porque Deus tem um prazer em realizar os nossos sonhos. Eu nem sei como eu comprei esse carro, mas eu sei que eu comprei, sabe? Então nós precisamos fazer. Deus, queridos, Ele quer te tirar da miséria e te conduzir à prosperidade. Só que essa prosperidade, queridos, ela só existe quando você confia nele. Então por isso que eu falo para você: decida hoje, rejeita esse espírito de ganância que tem na sua vida e abrace a vida de contentamento, generosidade e obediência.
Queridos, eu decidi fazer isso há muito tempo atrás e eu não me arrependo disso. Eu não me arrependo disso. Às vezes, queridos, nós abrimos mão de muitas coisas, mas eu fico vendo, queridos, e quando eu olho para trás, e quando eu vejo o que Deus construiu através das minhas decisões, como eu fico feliz, queridos, de ter aberto mão de tudo que eu abri mão. E eu falo para Deus: Senhor, me dê força para continuar firme na Tua presença. Enquanto eu viver, me ajude a abrir mão da minha vontade, dos meus desejos. Sabe, queridos? Porque às vezes, queridos, é a ganância que nos prejudica, que prejudica os nossos relacionamentos, a ponto, queridos, de nós desejarmos que outras pessoas se deem mal. Pastor, não é possível. É sim, queridos, é sim. Eu conheço, queridos, famílias que têm membros de famílias que só se relacionam bem com outros quando os outros não estão prosperando e ele está prosperando. Quer dizer, quando todo mundo depende dele, aí está tudo bem, mas a partir do momento que um começa a crescer, que um começa a desenvolver, aí já não começa a se entender. Por quê, queridos? Porque muitas vezes em nossos corações nós queremos isso: a bênção, a força, o poder e as riquezas para nós, e os outros não, os outros têm que depender sempre de mim. E no reino de Deus não é assim, queridos. Preste atenção para você ver como que Deus trabalha. Todo mundo conhece a história do povo de Israel no Egito, não conhece? Olha só como que Deus trabalha ali, queridos. Nós temos uma forma maravilhosa de ver o trabalho de Deus. A palavra de Deus diz que depois de muito tempo de escravidão, Deus ouviu o clamor dos seus filhos. Pastor, mas depois de muito tempo aí que Deus ouviu? Não, queridos, depois de muito tempo aí que eles clamaram. Porque enquanto eles estavam lá, eles não estavam clamando, só estavam reclamando. Só que chegou um momento, queridos, que eles clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu, e o Senhor os libertou. E a palavra de Deus diz que enquanto eles estavam no deserto, isso acontece na nossa vida, às vezes para a gente chegar no lugar onde que Deus quer que nós cheguemos, nós vamos ter que passar por um deserto. A palavra de Deus diz que Deus fez com que aparecesse uma coluna de fogo no meio do povo, à noite, à frente deles, para poder esquentá-los, porque o deserto é muito frio. E durante o dia essa coluna de fogo se transformava numa coluna de nuvens, que faziam sombra para proteger eles, porque durante o dia era muito quente. E a Bíblia diz também que Deus mandava todo dia uma porção de maná. Diz que Deus também mandava proteína, carne, através de cordonizes para eles. A palavra de Deus diz também que no tempo que eles ficaram no deserto, as suas roupas não envelheciam e os seus calçados não se consumiam. Só que aí, queridos, quando Deus colocou aquele povo dentro da terra prometida, entenda uma coisa: não era para eles ficarem 40 anos, mas eles ficaram por causa da desobediência. Nesses 40 anos Deus supriu eles. Só que quando eles entraram na terra prometida, queridos, a coluna de fogo foi embora, a coluna de nuvem foi embora e o maná parou de vir. Por quê, queridos? Porque Deus quer que você ande com as suas próprias pernas. Deus, Ele não quer que você tenha essa necessidade de ter pessoas te sustentando. É impressionante, queridos. Às vezes você fala: pastor, eu não sou sanguessuga, mas eu vou te fazer uma pergunta. Pode ser que você tem pessoas que não precisam de cesta básica da prefeitura e pega. Se você é funcionário público e você recebe isso como benefício, tudo bem, não tem problema nenhum, é um benefício seu, você tem direito. Agora, por causa de conhecimento político, você conseguiu uma cesta básica sem ter necessidade dentro de casa? Não, queridos, pelo amor de Deus, abre mão disso para a sua vida. Você não é miserável a ponto de viver uma vida toda assim, não. Tem pessoas, queridos, que não conseguem trabalhar. Preste atenção, já vi pessoas que rejeitam um emprego para ganhar 2, 3 mil reais por mês, porque se trabalhar pede o benefício do governo. O que é isso, queridos? É o espírito de sanguessuga, só me dá, não quer produzir nada. Nós temos que tirar isso das nossas vidas, queridos. Parar de tirar proveito, querer sempre que as pessoas nos dê. Nós, queridos, somos a igreja, nós temos que começar a abençoar. Fala: Senhor, me faça um abençoador. Eu estou aqui para abençoar vidas, eu vou ser um provedor.
É isso que Deus quer da igreja, é isso que Deus queria do povo de Israel. Deus falou: eu estou com vocês, mas eu não quero vocês como escravo de um povo. Eu quero vocês como uma nação forte, poderosa. A palavra de Deus diz, queridos, que no tempo que Deus levantou o rei Davi, e o rei Davi foi temente a ele, e a glória de Davi se foi contemplada no reinado do seu filho Salomão. Diz, queridos, a palavra de Deus, que no meio do povo de Israel, ouro e prata, queridos, era coisa abundante e natural. Só que aí depois Salomão pecou, e toda a bênção e a prosperidade de Deus saiu do meio do povo de Israel. Sabe, queridos, eu quero dizer algo para você, queridos. Deus, Ele quer que o povo dele seja um povo próspero e abençoado, mas nós temos que parar e tirar das nossas vidas esse espírito de sanguessuga. Sabe, queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você está no mercado e grita lá no microfone: melancia promoção, aí você pega umas 10 melancias e leva para casa. Para quê? Para estragar? Pega uma, que é o que você vai consumir com a sua família. Não precisa disso. Deixe com que outras pessoas peguem. Seja um abençoador, né? A gente fez um bazar aqui, alguns bazares aqui, é impressionante. Na hora que abre as portas do bazar, as pessoas: não, queridos, eu sou um abençoador. Deixa lá. O que é para ser meu, ninguém vai ver. E na hora que eu bater o olho, eu vou: que presente de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Deus, Ele é tão maravilhoso em nos abençoar, que Ele manda a bênção para o seu endereço. Você não precisa ir atrás dela. Só que você tem que eliminar esse espírito de sanguessuga da sua vida. Você tem que entender, queridos, que o papel da igreja é em dar, não receber. Deus, Ele quer transformar a sua família através de você. Feche os teus olhos. Preste atenção nessa canção. Sonda-me, Senhor. Você tem coragem de pedir para Deus te sondar?